Olá, amores, tudo bem? Tô aqui para mais uma aula pela Fundação Cultural de São Sebastião, a Fundas, né? Fundação Deodato Santana. E vamos dar seguimento à aula. Na aula anterior, a gente falou sobre fundos. E nós falamos sobre tons esfumaçados, esboço, que você usa muito grafite para dar esse tom, porque daí você brinca com a questão do claro e escuro, preto e o branco, destacando a luz, certo? Tudo bem. Hoje eu vou falar de fundo, mais usando as cores, o contraste e as cores, tá? Vamos utilizar mais disso. A pastinha da Fundas vai pra cá. Tudo bem. Então, sobre o círculo cromático, que são o círculo das cores, ele vai te ajudar muito nessa questão. Vamos colocar um exemplo que o seu desenho, ele tem o predomínio, a maioria das cores que você utilizou ali é o vermelho. O avermelhado, por aqui, tá? Entre o marsala, o laranjado. O que você pode usar de fundo de destaque? Você pode usar essas cores contrárias, que são as cores frias, contrárias às quentes, que nós já falamos disso em outra aula. Porém, pode não combinar. Você pode falar, pô, não ornou, não combinou legal. Você pode usar essas matizes mais claras aqui. Então, por exemplo, a sua cor tá pra cá, pro escuro, né? Você sobe o tom mais claro, talvez de um laranja mais claro, talvez de um amarelo. Vai combinar e vai realçar o seu desenho. Ou o oposto, se o seu desenho é bem clarinho, é um anjinho, é um sol, o que está centralizado no meio da folha, é muito claro, você pode usar aquela técnica de vinheta, que foi essa aqui que a gente fez, que eu fiz na última aula. Porém, você pode usar aqui cores da mais escura para mais clara. Tipo a técnica do pôr do sol. Você pode pegar uma cor só aqui, ó, e esfumaçando ela do escuro pro mais claro. Liga não, é o gato. Do escuro pro mais claro pra dentro, destacando o centro do seu desenho. Tá bom? Então tá. Por exemplo, tá? Trouxe aqui pra vocês essa garotinha linda. Olha que anjinha linda, de algum desenho que eu esqueci o nome. E aí faz de conta que eu tenho aqui opções de fundo para destacar esse desenho que eu fiz, tá bom? Aqui eu tenho até uma paisagem, ó, de uma cidadezinha. Tô colocando aqui a minha bonequinha. Ela destacou? Vamos tentar outra cor? Porque essa cor tá muito próxima do rosa. Entre o lilás e o rosa não tem muito destaque. Aqui a gente tem outra paisagem. Coloquei no laranja. Ornou legal? Não sei, entre o laranja e o rosa, acho que não combina muito bem laranja e o rosa. Aqui já é uma paisagem mais de floresta. Vou colocar ela pra cá pra não atrapalhar essa palmeira. Até que destacou, mas eu acho que não combinou bem as cores, né? Não sei, não ficou legal. A paleta de cor não tá combinando aí. Eu colocaria talvez ela com rosa mais choque do que esse fofo. Aí combinaria com esse neon aqui. Vermelho. É um outro cenário. Esse cenário chama tanto atenção, esse vermelho, que eu nem olharia essa bonequinha de fundo. Eu ficaria olhando e prestando atenção no fundo desse cenário. A cor roubou a atenção desse fundo desse cenário. Essa cor tá mais chamativa que o desenho. É uma coisa que você tem que sempre tomar muito cuidado. E esse verde água aqui? Eu usaria esse verde água, por quê? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele combina com a cor dos olhos da bonequinha que tá aqui na frente. Esse tom mais ou menos bebê tá combinando legal com esse tom de rosa. Gostei. Seria uma boa cor para colocar de tom de fundo no meu desenho. E você pode também não fazer ele tão chapado, porque vai dar um baita trabalho você pintar, a não ser que você use tinta, mas também é perigoso você manchar o seu desenho do meio. Podemos usar o giz de cera na lateral, ele vai pintar muito bem. O giz de cera na lateral, ele consegue, vamos falar assim, ele consegue tomar domínio daquela cor com mais rapidez, daquele espaço com mais rapidez.
E aí você passa ele diversas vezes, ou faz movimentos, é mais fácil você chapar essa cor. Ou também, eu não aconselho isso sempre, que pode estragar o seu desenho. Você até poderia recortar aquele personagem que ficou bem legal e aplicar em outro fundo que você quiser. Mas isso é mais bacana quando a gente falar de ponto de fuga, que é o cenário. Outra questão além das cores, é o cenário em si. Esse cenário aqui, ó, ele é um cenário de paisagem. Peguei uma régua. Ele é totalmente plano. Ele tem uma mesma linha. E aqui tem elementos que se destacam, né? Um passarinho, uma árvore, dá a entender um cenário. Pera aí que a bicharada tá fazendo barulho aqui. Diante a todo esse desenho que tem apenas uma cor só o preto tá fazendo a marcação, tem uma cutiazinha aqui bege, ó, ela acaba chamando a atenção e esse pássaro mais escuro tá roubando a cena. Porque o que eu falei sobre destaque, essas cores, elas entram em destaque com relação ao plano de fundo. Outro tipo de cenário. Aqui é um cenário de catedral, de cidade. O plano é reto, a linha é horizontal. Mas nós temos vários níveis de tamanho. Casinhas com vários níveis, as torres da catedral. E isso dá uma noção. Ó, vocês percebam aqui. Os personagens da frente são maiores. Os personagens do fundo aqui, ó, menores, que dá a ideia de profundidade. Como eu falei daquele desenho do presente que eu fiz, aquele presentinho que eu tava fazendo na outra aula, a linha do horizonte, ela vai pro meio da folha. Porque dá a impressão que ela tá no horizonte, ela tá lá atrás, ela não tá aqui pertinho, ela tá lá atrás. Então aqui no fundo ficaram as casinhas e as pessoas estão na frente. Além delas terem cores que destacam, elas estão menos detalhadas que a frente. A frente tem mais detalhe, os personagens têm mais detalhe do que no fundo. O fundo tem apenas o desenho do grafite, seria, né, o preto da Nanquim, a caneta que ele usou. E ainda tem esses detalhes aqui da catedral que eu tiraria, viu? Eu acho que tá chamando muita atenção essas duas bandeiras aqui. Mas tá, aí é opinião minha. Esse material aqui é um material que eu tenho de artes. Tá, aqui é um plano de fundo que ele já tá usando um ponto de fuga, que eu vou falar isso ainda na próxima aula. Ou seja, tem um ponto aqui que dá uma dimensão em que essa proximidade vem da lateral. O fundo é o menor e o que tá maior tá à frente. Então você parece que você chegou num shopping ou em um lugar, está vendo algo que ele tá assim, tá meio na lateral, tem o fundo. Para isso ele usou essas linhas, dando ênfase, dando uma, vamos falar assim, deixar maior aqui à frente, essas linhas são mais grossas. E vai afinando e afunilando para marcar o fundo. É uma forma de cenário, só que isso aqui a gente vai trabalhar na próxima aula. Esse cenário tá na lateral. Você observa casinhas na lateral. Também tem o ponto de fuga escondido aqui. Tem dois pontos de fuga. Tem um de horizonte e tem um que destaca essa avenida aqui pra frente. Ainda assim, esse cachorrinho, é um cachorrinho? Esse cachorrinho ele tá destacando na frente. E no fundo você vai percebendo que vai ficando menor, que vai dando essa ideia de distância. Isso aqui você pode fazer como se fosse um riacho ou uma rua mesmo. É só uma linha horizontal, não tem ponto de fuga. E aqui, ó, vamos falar assim, na lateral, atravessando, ele fez um viaduto, mas isso poderia ser um rio, podia ser um canteiro de flor. A questão é que como você fez a linha do horizonte no meio da folha, você tem espaço para mostrar o que tá perto. O que que tá mais perto aqui? É o viaduto. Tudo isso são questões de ponto de ilusão. Você vai causar uma ilusão no seu desenho, que dá o espectador, o apreciador dessa arte, ter essa ilusão.
O que tá mais perto é maior, o que tá mais longe é menor. A cor disso aqui que tá mais perto é uma cor muito mais forte com relação à cor usada do fundo. Ou o contraste, que vai te ajudar a chamar atenção para essa cor e não prestar tanta atenção na outra. Porque a questão do fundo é que ele seja legal, seja bonitinho e não roube a atenção do seu desenho central. Porque é você trabalhar num baita desenho bacana na frente, você faz o fundo, pinta o fundo e estraga o desenho, né? E é muito comum. Então é melhor você utilizar um desenho que você já fez, aqueles que a gente já fez nas primeiras aulas, e pratica isso. Forma geométrica, cor, textura, o lápis de, como eu falei, do giz de cera, você pode fazer a vinheta ou a moldura. Ah, essa boneca tá muito bonita, quero encher de corações em volta. Legal. Você pode trabalhar tamanhos do maior pro menor, que vai chegando perto dela, ou aqui corações grandes e vão diminuindo. E aí você pode trabalhar também formas geométricas. Tem um desenho aí sobre uma bonequinha com flores em volta, eu ainda não trabalhei nele, posso usar ele de exemplo. Então é isso, amores. Hoje nós falamos sobre cores, contrastes, saturação. Saturar a cor é quando você deixa ela mais forte ou mais clara para usar ela no seu desenho, tá? Eu vou dar um exemplo aqui num desenho que a gente já tem. Deixa eu buscar. Aqui, essa folhinha. Trabalhamos ela em uma outra aula. Esse verde tá mais saturado, ou seja, tá mais forte, chama atenção com relação a esse verde aqui. Mas tudo é verde. Você pode usar isso como plano de fundo. Saturar uma região, talvez as bordas, talvez as laterais, e você vai colocando um degradê mais claro pro meio, ou ao contrário, essa cor tá no centro e ela vai ficando mais clara. E aí você pode usar o giz de cera com linhas, ou pode ser o lápis de cor, mas vai demorar mais, usando sempre a mão leve. Por que a mão leve? Para não marcar o desenho. Eu vou usar o giz de exemplo. Tô com esse giz vermelho e eu quero fazer um fundo, tá? Esse círculo é o meu desenho central e eu vou fazer um fundo. Se eu marcar a ponta, eu estraguei essa leveza do fundo. Você tem que sempre estar com a mão leve para fazer, vamos colocar assim, ornar o seu traço esfumaçado. Porque se eu forçar o dedo desse jeito, eu vou ter que forçar esse traço pra sempre, para não ficar esquisito. Imagina você fazer esse efeito no desenho inteiro, aqui bem escuro, porque você forçou a mão, para depois ir clareando pras pontas. Vai doer o pulso, vai dar um baita trabalho, então é melhor você sempre começar pelo suave, e é mais certeza, vamos falar assim, que você não vá roubar a cena do desenho central, tá bom? Então tá, meus amores, falamos aqui sobre fundo, cor, contraste, saturação, quente e frio, e você pode usar texturas e formas geométricas. Eu vou agora pegar lá no Google um círculo cromático bem legal de exemplo, para vocês terem aí, mas é isso, tá bom? Lembrando disso, o seu fundo ou seu destaque vai ficar muito legal no seu desenho, tá? Beijo! E até mais. Até a próxima aula.